Boa tarde, bem-vindo ao meu programa de domingo aqui no 247. Hoje eu estou comigo dois convidados especiais, Rafael Lloris, do University of Denver, em Colorado. Rafael é um professor, historiador, e ele escreve frequentemente para publicações brasileiras como Cult, Revista Cult, Carta Capital, Estadão. E temos também com nós hoje o Shobhan Saxena. Ele é correspondente no Brasil para a revista, o jornal indiano, The Wire. Ele é o único indiano, correspondente indiano, vivendo na América do Sul. E ele também tem uma excelente análise sobre os Estados Unidos. Por causa disso que eu convidei os dois para falar sobre a conjuntura atual pós-eleitoral nos Estados Unidos. Será que Trump realmente vai sair do poder? Qual é a sua análise? Qual a sua opinião sobre isso, Silvano? Brian, muito obrigado pelo convite. Rafael, muito obrigado de novo. E é importante para nós entender e lembrar que o que aconteceu no 2016, depois de eleições de 2016. Quando Donald Trump ganhou a eleição, o establishment do Partido Democratas e mídia liberal, que tem uma grande aliança com os democratas, não aceitou a vitória de Donald Trump. E eu lembro, CNN, MSNBC, New York Times, tinha muitas histórias sobre uma escândalo chamado Russiagate. E como Putin, como Rússia, como que a eleição foi hackeado. Agora você tem 70% ou 80% de republicanos que não acreditam que Joe Biden ganhou essa eleição. Porque é importante lembrar que a democracia é sobre instituições, processo e lei. E confiança no processo de democracia também. Eu acho que essa confiança, esse processo foi quebrado. Não totalmente, mas muito, afetado muito. Agora, Donald Trump, que é basicamente uma fraude oportunista, ele está usando essa desconfiança na democracia, o processo de democracia, para ficar no poder. E eu acho que ele vai sair, e finalmente ele vai sair, mas ele vai fazer muita destruição. Ele vai quebrar tudo que ele pode, esse processo, instituições e democracia americana. A situação é muito grave, gravíssimo. Eu acho que esse é muito grande desafio para a democracia americana agora. Shobhan, eu coloquei esse manchete hoje é uma matéria de hoje do Reuters. Por que os eleitores republicanos dizem que não tem jeito, maneira nenhuma, que Trump perdeu? Parece que como você falou, a grande maioria dos apoiadores do Partido Republicano estão negando que Trump perdeu a eleição. Sim. Eu acho que uma das razões por isso é um tipo de blowback. O Partido Democrata passou os últimos 4 anos insistindo que os russos roubou a eleição de 2016 para Trump. Se você assiste uma emissora como MSNBC, todo dia, porque meus pais, minha mãe assiste em Ithaca, Nova York, quando eu fui visitar ela, eu fico assistindo com ela. Todo dia, Rachel Maddow fica dizendo que os russos roubaram a eleição de 2016. E russo, que tem um PIB do tamanho da cidade de Nova York, tinha manipulado todo no país mais rico do mundo e roubado a eleição. Né? Agora, os republicanos estão dizendo a mesma coisa, só que esse vez é um país que tem um PIB basicamente equivalente do quarto maior cidade dos Estados Unidos, Houston, que é a Venezuela, que tem um PIB de média trilhões de dólares por ano, como Houston. De acordo com a advogada do equipe do Trump, Sidney Powell, e com outras pessoas, a Venezuela roubou. Ela falou uma coisa mais ridícula ainda, que o Hugo Chávez roubou a eleição.
que está morto 7 anos. Agora, Venezuela, qual é o tamanho mínimo de um país roubar as eleições dos Estados Unidos? Será que ano que vem, que a eleição que vem, o Singapura vai roubar as eleições dos Estados Unidos? O Mônaco vai roubar as eleições dos Estados Unidos? É um absurdo, né? Mas eu acho que por mim, culpa a diretoria do Partido Democrata para conversar com isso, né? Rafael, você tem um comentário? Sim, Brian, às vezes o seu microfone corta, só para te avisar. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer estar aqui novamente e prazer participar aqui da conversa com o Showman. Só para tentar apresentar algumas questões, acho que um pouco mais gerais, e fazer um pequeno contraponto para acalorar a conversa. Nós somos aqui 3 pessoas de origem dos 3 maiores democracias do mundo, que são Brasil, Estados Unidos e Índia, e são países que enfrentam hoje uma grave crise democrática. Em cada um dos seus países, né, desses países, há uma crise das instituições democráticas, partidária, uma polarização ideológica muito forte, com consequências muito graves. Então, eu acho que a gente tem que pensar essa questão um pouco nesse contexto de onde se colocou essa questão, né, por que hoje em dia nós temos essa situação do Trump nos Estados Unidos. Lembrar que essa eleição que se esperava fosse dar um mandato forte para o Biden para recompactuar a sociedade americana, não houve esse mandato. É uma eleição muito disputada, que na verdade refletiu e confirmou a polarização, eu diria até mais, a fragmentação da sociedade norte-americana de hoje, né? Dentro desse contexto mais amplo global das crises das democracias liberais. Então, sem dúvida, existe um ressentimento aí dos republicanos pelo que eles enfrentaram, né, nessa crítica da eleição do Trump. Que, de novo, eu acho que é uma expressão de uma crise mais ampla, assim como eu acho que Trump é uma expressão nefasta, muito nefasta, né, que criou novos problemas, mas Trump não é a causa dos problemas. Trump é uma expressão de um problema muito mais amplo. Então, eu só queria dizer o seguinte, que além da culpa essa que você falou da polarização, da mídia e do Partido Democrata, eu acho que Trump foi muito, nesse sentido, inteligente, né? Desde já antes da primeira eleição, construir essa narrativa que nós temos no Brasil também de maneira muito forte, negacionista, conspiratória, de deslegitimar o debate público, deslegitimar a informação, deslegitimar a ciência, os dados, né? Então, é claro que ele cultivou isso muito bem, e o seu eleitorado, muito forte, muito aguerrido, que votou nele com mais votos do que a última eleição, portanto, vai ser um problema que vai continuar muito forte na sociedade americana, né? Eles foram treinados, digamos assim, né? Foram cultivados, foram animados ao longo de anos para duvidar o processo democrático, para duvidar do establishment, né? Por isso que elegeram o Trump, que era um candidato de fora do establishment, muito mais que Bolsonaro, inclusive, né? Nesse paralelo entre Brasil e Estados Unidos. Então, eu acho que é essa situação que nós estamos. Portanto, expressa uma crise mais ampla, mais estrutural da sociedade norte-americana e que não vai se resolver nos próximos meses, nos próximos anos, infelizmente. Eu tenho uma ideia do que, por exemplo, aquela matéria que eu compartilhei do Reuters, né? Falando que numa cidade em Texas tem um grupo de 300 integrantes do Partido Republicano, que são militantes, que está dizendo que se Trump sai, eles vão iniciar uma guerra civil. E ele está falando abertamente sobre isso no Reuters, né? Ou seja, se ele estava realmente planejando uma guerra civil com 300 pessoas, eles não iriam anunciar isso para toda a mídia. Todos esses pequenos grupos armados, como estou olhando colocou algumas pessoas do Boogaloo na tela aqui, eles são completamente infiltrados pelo FBI, né? Eu acho que a função de todo esse fala sobre guerra civil é de espalhar um terror no eleitorado democrata para destabilizar o governo. Eu duvido que Trump vai continuar depois do dia 20 de janeiro. Duvido. E eu também duvido muito fortemente que vai ter um tipo de guerra civil. Quem espalha esses boatos, essas fofocas que vai ter guerra civil, são pessoas realmente ajudando a direita,
porque ele espalha um tipo de terror, destabilizar o posse do Biden e delegitimiza o posse dele. Eu acho que o governo dele vai passar 4 anos tão travado como o governo do Obama. Né? A única diferença é que talvez Biden é tão da direita, ele conseguiu ratificar algumas coisas ruins com o apoio dos republicanos. O que você acha sobre isso, Choban? Eu acho que o Joe Biden, em minha opinião, que não é uma líder muito grande, é muito fraco. Ele vai ter muitos problemas, porque agora a pandemia e vírus está completamente descontrolado, e tem crise econômica, tem essa polarização na sociedade, muita violência na rua, e povo, eu acho que 50% de povo não tem confiança na democracia americana agora. Você pode imaginar a situação que grave. E o que aconteceu? Vou voltar um pouco para 2016. Hillary Clinton, depois que ele perdeu a eleição, ela escreveu um livro chamado What Happened? O que aconteceu? Ela nunca aceitou a derrota dela. Establishment também. E esses 4 anos de propaganda que eleições foi hackeado pela Rússia, criou um clima muito grave nos Estados Unidos agora. Tem uma grande questão frente à democracia americana. E porque Joe Biden, que não, ele nunca explicou que é o plano dele, ele tem... eu acho que vai ter um governo de Obama 3.0, que a gente discutiu a última vez também. E Obama vai... Porque Joe Biden é muito fraco. Kamala Harris também não é uma grande líder. Não tem visão, não tem plano, nada. Eu acho que próximos 4 anos vai ter muito difícil para os Estados Unidos para contra essa pandemia, crise econômica, polarização, e tem um clima de guerra civil. Eu acho que não vai ter guerra civil na rua, mas vai ter guerra civil nas redes sociais. Está acontecendo agora ainda. São 4 anos, em minha opinião, muito grave, muito sério para os Estados Unidos. Eu acho que, tipo assim, tem uma tendência geral, né, que o império estadunidense está em declínio, claro, né, está em declínio. O coronavírus expõe a fragilidade do sistema de saúde dos Estados Unidos, tem uma crise de desemprego absurdo, e como todo mundo sabe, se Biden tem a ideia de seguir que o Banco Mundial indica para países no mundo em desenvolvimento durante a crise econômica, só vai piorar as coisas, porque se o plano de Biden é mais austeridade, ele é uma pessoa que passou os últimos 30 anos, ele é um dos arquitetos do chamado Terceira Via, né, dentro do Partido Democrata, junto com Bill Clinton. Ele é um dos caras que aplaudiu isso o tempo todo. Se ele acha que vai resolver qualquer coisa com mais austeridade, os Estados Unidos vão entrar em queda livre, né? Só que eu acho que os próprios problemas estruturais vai obrigar ele a aumentar gastos sociais, aumenta o salário mínimo, né? E tem o Trump mostrou que dá para fazer muita coisa através do decreto nos Estados Unidos. Não é tão fácil como no Brasil, né? Mas ainda tem o poder de ordem executivo. E eu acho que tem alguns republicanos moderados que podem virar de lado. Primeiro, os democratas ainda podem pegar o controle do Senado. Se eles pegam o controle do Senado, vai ter várias mudanças. E eu acho que a pressão do crescente voz dos progressistas dentro do Partido Democrata vai obrigar... Eu vou dar um exemplo. Lyndon Johnson, ele era conservador pra caramba. Ele era racista e machista.
muito machista, muito racista. Só que pela pressão das ruas, nessa época, pelo movimento de direitos civis, ele foi o presidente e também pela luta contra a pobreza, né? Em comunidades pobre, branco, em West Virginia, região Apalachia e todo, ele foi o presidente que mais fez na luta contra a pobreza desde Franklin Roosevelt e que mais fez em termos de direitos civis, independente da personalidade dele. E eu acho que Celso Amorim falou uma coisa parecida sobre a possibilidade de uma presidência do Biden. Agora, polarizado, tipo, os Estados Unidos sempre foi, o governo do Obama foi muito polarizado também. Eu acho que a polarização não necessariamente vai impedir o governo Biden de fazer algumas coisas. Tipo, ele não vai conseguir governar sem dar algumas concessões da ala esquerda do partido também. Essa é a minha opinião. Talvez eu estou sendo um pouco optimista demais, mas eu não imagino que ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer em termos de austeridade, essas coisas. Não vai ter uma onda de austeridade. Eu duvido sinceramente que isso vai acontecer. Vai ter uma média terma, média desenvolvimentalista, média keynesiana, em minha opinião. O que você acha, Rafael? Eu tendo a concordar com a sua análise. Só para fazer uma retrospectiva histórica, né? Primeiro começar com a grande definição dos maiores pensadores políticos da história, que é o Maquiavel. Né? A história se faz, grandes momentos de história, né? Lideranças transformadoras ocorrem quando você tem a fortuna, que é um momento histórico, né? E a virtude, ou seja, a capacidade do líder. Né? E é por isso que nós tivemos um FDR, né? Um Franklin Delano Roosevelt, que teve num contexto onde ele pôde exercer, né, a sua visão. Então, se esperava que Biden fosse seu novo FDR, fosse seu novo, né, Franklin Roosevelt, para repactuar, né, um pacto social na sociedade americana. Eu acho que ele não vai ser essa liderança. Poderia ser Lyndon Johnson, como você falou. Né? Eu também não. Ele é um senador, assim como o Lyndon Johnson, com grande capacidade política de negociação no Senado, como o Lyndon Johnson. Mas eu não acho que ele tem o perfil, né, de liderança de Lyndon Johnson. Né? Então eu temo que ele não vai ser nem um FDR, não vai ser nem um Lyndon Johnson, talvez ele seja um Jimmy Carter, o que talvez já seja alguma coisa, né? Ou seja, um presidente que vai trazer de novo a noção de decência para a Casa Branca e não vai conseguir fazer grandes coisas. Agora, porque eu acho que vai ter grandes dificuldades. E ele vai tender nessas dificuldades a compromise, né? A fazer acordos com os republicanos. Não quer dizer que necessariamente isso seja sempre ruim, até porque eu acho, nisso eu concordo com você, Brian, que ele sendo o pai do neoliberalismo norte-americano, junto com a liderança do Partido Democrata dos anos 90, né, aprovando a financiarização da economia americana, tendo um histórico de política externa muito duro, muito republicano, muito imperialista, tendo apoiado a Crime Bill, né, que foi muito ruim para a maioria das comunidades, enfim, minorias étnicas do país, né, ou seja, um perfil muito duro. Mas ele não vai conseguir fazer isso nesse contexto histórico atual. Eu acho que, sem dúvida, ele vai ter um governo mais nacionalista no sentido econômico do que se esperava, do que foi Obama, do que foi Bill Clinton, porque o contexto histórico é esse. Ele já anunciou isso, de certa maneira. Eu concordo com o Choban, que não é muito claro, né, se ele vai fazer o Green New Deal ou não. Isso ele vacilou na campanha, né? Ele disse diferentes coisas para diferentes públicos. Então não está claro. Mas eu acho que o momento histórico vai exigir dele algumas mudanças de políticas sociais. Ele vai ter que fazer alguma coisa disso, senão o partido dele vai implodir. O Partido Democrata, apesar da vitória, enfrenta hoje uma crise, na verdade. Que lado que vai ir, né? Que lado que vai ser o partido? Ele vai ter que definir isso. Então, acho que vai ser mais... vai gastar mais, né, do ponto de vista de uma coisa neo-keynesiana, vai ser obrigado a fazer isso por causa da pandemia e por causa de desemprego e por causa de questões aí de nacionalismo, que hoje em dia a sociedade demanda algo mais nesse sentido. Né? Uma jornalista amiga minha da BBC Brasil, em Washington, falou: um lugar onde o consenso de Washington não é popular hoje em dia é em Washington. Né? Ou seja, eles não tem como você buscar, tanto no Partido Democrata, no Partido Republicano, ou seja, Trump e o Biden, não tem como fazer uma política neoliberal como fez Clinton, como fez Obama hoje em dia. Isso é uma expressão, de novo, né, da crise do país, no certo sentido de não ter uma direção muito clara. Então vamos ter que aguardar um pouco para ver.
Ok, e o que você acha, Choban, que o Trump vai fazer no dia 20 de janeiro e o que ele vai fazer nos meses depois? O que você acha que são os próximos passos dele? Já está na casa dos 70, né? O que você acha que ele vai fazer? É difícil falar porque ninguém sabe como que funciona a cabeça de Donald Trump, porque ele é pessoa muito duro, que é fraude, mas eu acho que ele vai deixar, ele não tem opções, se não deixar, ele vai deixar poder, mas ele agora já deixou governar, essa questão é muito importante. Ele desistiu tudo. Infelizmente, o que está sofrendo nos Estados Unidos é pobre, idosos, negros, hispânicos e pessoas sem seguro de saúde, e todo mundo está sofrendo. E ele vai deixar poder, claro, porque ele não tem outras opções, mas ele vai fazer muita destruição. Ele vai quebrar o que ele pode quebrar antes de sair poder, eu acho que. E também ele está preparando a base para próximas eleições de 2024. Ele está jogando golfe. É muito tristeza, sinceramente. Não é a gente está vendo país, colapso. Não? Tem muita pobreza e povo sem comida, povo sem seguro de saúde. Eu vi documentário de Chris Hedges, uma grande jornalista, chama American Psychosis, e ele mostrou tem parte da cidade como Detroit, Chicago e Nova York, Nova Jersey, grandes cidades americanas, tem parte completamente abandonada, não? Casas abandonadas, pessoas morando na rua. E eu acho que, Brian, você sabe muito sobre isso, que agora moradores de rua tem mais ou menos 1 milhão ou meio milhão de pessoas morando na rua nos Estados Unidos, mais do que o Brasil. É muito estranho. Muito mais. Muito mais. Você mais. veja uma cidade como Boston, que tem 8 vezes menos população, a área grande metropolitana do Boston tem 8 vezes menos população do que São Paulo, com 2 vezes o tamanho de população de morador de rua. Sim. Tem um lugar na São Francisco e Los Angeles que é uma grande Cracolândia, como que nós aparece como como que chama third world, não? Como que no país de África ou Ásia, essa situação. Eu acho que esses 4 anos de Trump, Estados Unidos sofreu muito, mas não é só culpa dele, é culpa de democratas também, um establishment que faz muito destruição para o sistema, para a economia, e ele vai deixar o país uma situação mais pior. E essa é a questão o que vai acontecer nos próximos 4 anos. E outro lado, olha para a China, ele já controlou a pandemia, tem a vacina mais ou menos completamente preparado, a economia da China está crescendo de novo. Eu acho que nos próximos 4 ou 5 anos, a China vai passar Estados Unidos como a maior economia do mundo. E ele Você não acha que já passou? Passou em termos de, como que chama, purchasing power parity. Não é uma PIB nominal. Paridade de compras. Compra, já passou. É a China no primeiro lugar, Estados Unidos no terceiro lugar, Índia no terceiro lugar. Fica mais em termos de como é PIB nominal, não passou agora. Mas tem chance, porque a China está crescendo de novo, Estados Unidos tem bastante problema, e tem chance que 4 anos a China vai passar. Estados Unidos vai mudar o jogo completamente. E essa eu acho que é grande desafio em frente de Joe Biden e Obama, que Obama vai ajudar completamente, porque ele está lá no fundo, todo mundo sabe. E que como que eu acho que essa vai acontecer nos próximos 4 anos. O que vocês acham que vai acontecer com Venezuela agora? Porque tem algumas pessoas que ficam espalhando, até da esquerda, né, que ficam espalhando uma bobagem do que Trump era um líder mais pacífico do que Obama, porque Obama destruiu Líbia
Ele começou a guerra da Síria, mas quem começou as guerras no Iraque e Afeganistão foi o Partido Republicano. O Trump não retirou as tropas de nenhum desses países, ele continuou todas essas guerras que estavam em andamento e, além disso, financiou os fascistas na Ucrânia, o Azov. Até ano passado, ele fez uma manobra, porque ele foi banido pelo Congresso de continuar a financiar Azov na Ucrânia. Ele fez uma manobra de indiretamente repassa $200 milhões para eles. E ele está aqui treinando o Sarah Winter e esse pessoal envolvido com outro direito aqui no Brasil. E ele também vetou uma medida bipartidária para parar de financiar a guerra no Iêmen. Então, ele foi muito bélico. E ele matou 40 mil pessoas em Venezuela, no mínimo, com essas sanções bloqueando a entrada do insulina e outros remédios para Venezuela, né? Então, e agora, depois de tudo isso, o Partido Republicano está acusando a Venezuela de ter manipulado as eleições a favor do Biden. Como que você acha que esse dinâmico vai afetar o país do Venezuela, Rafael? Então, vocês demonstraram muito bem nas colocações que na verdade, os dois partidos não têm grandes diferenças em áreas fundamentais, né? Algumas críticas aqui, né? Alguns autores, não sei se essa frase é do Chomsky ou não, né? Mas que, na verdade, nós temos os dois partidos do establishment, né? São os dois partidos do mesmo sistema, né? Eles representam interesses corporativos muito fortes e tendem a ter grande concordância, né? Em várias áreas, especialmente, eu acho que na política externa. Né? Em questões econômicas talvez se diferencie um pouco mais, embora haja muita continuidade também, mas na política externa a continuidade são imensas, né? Ou seja, Trump, que é o cara que chegou para mudar, para sacudir tudo, né? Acaba mantendo vários aspectos, né? Muda-se o estilo, mas não se muda tanto as políticas. Então eu não espero mudanças muito grandes no Biden, especialmente com relação à América Latina. Eu acho que ele vai mudar o tom. Eu acho que ele vai voltar ao OMS, vai voltar ao Acordo de Paris, vai voltar à multilateralidade das instituições internacionais, vai se reaproximar da Europa, né? Vai se reaproximar talvez com a OTAN, embora ele já disse que não vai mudar, né, as exigências que o Trump colocou de que os países da OTAN continuem dando mais dinheiro do que antes. Né? Eu acho que vai continuar uma rivalidade muito forte com a China, vai mudar um pouco o tom, vai ser um pouco mais diplomático, menos Twitter, né? Mas vai manter. E com a América Latina eu também não vejo grandes mudanças. Eu acho que algumas mudanças que podem ocorrer podem ser mais por causa da base doméstica, né? Talvez alguma questão em relação à migração. Talvez, não sei se vai conseguir passar uma reforma migratória, mas talvez vai manter o DACA, vai fazer alguns benefícios para imigrantes, vai talvez retomar alguma ajuda para a América Central, né? Os vistos para os refugiados da América Central que o Trump parou. Talvez busque retomar a relação com Cuba. A área ambiental acho que vai ser uma questão importante em relação ao Brasil, na América Latina especialmente, mas com a Venezuela pode mudar um pouco o tom, né? Não vai ter o Elliot Abrams, não vai mais ter o John Bolton assessorando, né? Pensando em invadir, mas a pressão vai continuar. Há quem diga que talvez se tente fazer uma conversa pelos bastidores de acomodação com o governo Maduro. Eu acho que isso não está claro. Eu acho que a gente tem que esperar quem é que vai estar encarregado de América Latina no governo. Eu não vi os nomes ainda, mas eu não espero grandes mudanças transformadoras em relação à política com a América Latina e especialmente com a Venezuela. Eu acho que vai ser uma das áreas onde vai haver continuidade, assim como China. Eu coloquei essa imagem do Sidney Powell na tela. Está tendo um eco aqui. Alguém pode desligar o microfone, tá? Sidney Powell é a advogada da equipe do Trump que está acusando Hugo Chávez de ter roubado a eleição nesse ano, né? Eu lamento, porque ela também é autora de um dos maiores livros sobre o Departamento de Justiça. Ela é uma ex-procuradora do Departamento de Justiça, né, do Texas, e que ela trabalhou na defesa do caso do Enron, que foi a primeira vez que o Departamento de Justiça começou a agir muito fortemente sobre uma empresa nos Estados Unidos, né? E ela fez uma análise muito boa dos técnicas de lawfare que foi usado pelo Departamento de Justiça
no Enron e também num caso contra um senador de Alaska chamado Ted Stevens, que foi acusado, imagina isso, no ano eleitoral, ele foi acusado pelo Departamento de Justiça de ter feito reformas ilegais numa propriedade de férias deles, em Alaska, né? Reformas como em forma de propina, né? Depois da eleição que ele perdeu, o caso foi revertido, foi exposto que o Departamento de Justiça estava escondendo provas beneficentes para a defesa, né? E que ele estava dependendo inteiramente em delações premiadas de um testemunho que muda o testemunho 3 ou 4 vezes depois do leia roteiro do Departamento de Justiça para sair da cadeia, que ele estava prendendo parentes do pessoa, prendendo qualquer amigo, parente, e ameaçando com 80 anos na cadeia se não lê um roteiro contra o defendente. Ou seja, é muito tática que ela identificou que foi usado no Lava Jato. E além disso, muitos dos mesmos personagens, como Andrew Weissmann e Patrick Stokes, que visitou várias vezes Curitiba durante o processo do Lava Jato. Então, ela é uma figura que foi importante no desenvolvimento do lawfare, estudo sobre lawfare. Eu já citei ela em matérias para o Brasil Wire. Então, eu fiquei muito chateado com o jeito que parece que ela ou se vendeu ou enlouqueceu desde Trump virou presidente. Eu tentei entrar em contato com ela alguns anos atrás para ver se ela quis dar um apoio para o caso de Lula nos Estados Unidos. Nesse momento, ela estava liderando uma fundação anti-latino, sabe, chamada America for Americans, anti-imigrante, anti-latino, racista, né, supremacista branca. Então é chato para ver, tipo assim, a gente sempre sabe que ela era conservadora, mas é chato para ver uma pessoa produzir uma obra importante e depois vir até o ponto que está acusando Hugo Chávez, que morreu em 2013, de roubar a eleição. Tipo, eu fiquei chocado o jeito que parece que as pessoas nos Estados Unidos estão enlouquecendo. É muita pessoa que está enlouquecendo. Eu tenho amigos que completamente enlouqueceu, que acreditam no Quanon agora, né? Então, eu acho que esse é um símbolo do decadência do Império. Me lembra do declínio do Império Romano. Todo mundo estava ficando doido, né? Alguém de vocês, Chovan, você tem um comentário que queria adicionar? Microfone. Na noite da eleição, dia 3 de novembro, Donald Trump apareceu à frente de seus apoiadores e ele já declarou que foi uma fraude. E ele vai até Supremo Corte. Noite da eleição. Ele estava liderando, mas foi roubado da vitória dele. Ele já declarou. E maioria de apoiadores e maioria de republicanos acreditam nisso. Essa situação. Essa não é só polarização política. Essa é a polarização de realidade. Aí você fala sobre Sidney Powell e Andrew Weissmann. Andrew Weissmann também, eu acho que foi parte de investigação de Robert Mueller, que investigou essa interferência de Rússia na eleições de 2016. Enfim, essa tudo é uma gangue, não, de Robert Mueller, Andrew Weissmann, tudo isso. Eu acho que agora o que é verdade, o que é mentira, você não sabe. Todo mundo não tem opinião agora. Todo mundo tem verdade deles. É uma situação muito grave e essa é uma grande desafio frente de democracia americana e para a democracia em outro país também, como o Brasil, a Índia. Eu acho que essa Russia Gate foi como Lava Jato no Brasil. Não, mas uma Sergio Moro e a mídia brasileira criaram um clima que tudo político ladrão, tudo mentira, e o que aconteceu?
e quebraram a política brasileira completamente. Agora, todo mundo sabe Brasil, onde o Brasil está, naquele lugar. Eu acho que agora a política está quebrada, o processo está quebrado, a instituição está quebrada, e uma estrada em frente é muito difícil para que Joe Biden, Obama ou Trump, qualquer ficar no poder, é muito difícil para levar a volta a país para a normalidade. Não vai ter isso, não. Rafael. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: é saudar, parabenizar, né, lembrar que uma das vozes mais importantes que lá no início denunciou, né, a Lava Jato como um instrumento partidarizado, que não era realmente uma investigação imparcial, que não era uma investigação que tentava, de fato, né, investigar problemas reais em todo o sistema partidário, mas que foi atrás de um partido específico, de líderes políticos específicos, que acabou tendo um papel absolutamente ilegal e nefasto, destruidor na democracia brasileira, né, ao prender o Lula. Uma das vozes que mais sempre falou isso, lembrou e trouxe isso ao público, foi você, Brian. Foi você e foi o Brasil Wire. Então, hoje nós temos outras pessoas na academia, outros estudiosos, outras partes da imprensa no Brasil e nos Estados Unidos, na academia e na imprensa americana, que estão reconhecendo, que estão ajudando a investigar, ajudando a demonstrar isso, mas quem é uma das pessoas que mais teve coragem disso anos atrás foi você. Então, eu queria fazer esse registro histórico, porque isso é absolutamente fundamental, né, que a gente saiba disso e recuperemos, né, os artigos que saíram no Brasil Wire já há muitos anos atrás, que depois saíram em livro. Isso é muito importante. Eu concordo completamente com o Chobanho. Eu acho que é muito difícil você a médio prazo até, né, reconstruir, né, noções de, afinal de contas, do que é a verdade, do que são os fatos. Nesse aspecto, eu acho que talvez o Brasil esteja numa situação até um pouco melhor, embora seja incrível pensar isso, né? O Brasil está numa situação tão ruim em vários aspectos, mas, por exemplo, o bolsonarismo saiu derrotado da eleição. Né? Agora está começando, mesmo na grande imprensa, tem um artigo hoje na Folha de São Paulo reconhecendo a Lava Jato, né, como partidarizada, como politicamente orientada, como tendo feito atos criminosos. Então, acho que está começando a haver um aspecto, acho que vai ter sempre uma parte da sociedade, os bolsominions, né, que vão negar, que vão, independentemente dos fatos, eles continuam achando que não existe pandemia, né, que é uma conspiração chinesa, assim como aqui a base apoiadora do Trump. Eu só acho que aqui é mais gente. Vai ser mais difícil aqui você reconstruir um pouco o debate político baseado na mesma realidade, nos mesmos fatos. Eu acho que talvez no Brasil, não sei, eu estou talvez ingenuamente um pouco mais otimista com o Brasil. Você que está aí, Brian, me diga, a gente está começando a desconstruir um pouco a narrativa da Lava Jato, não para todo mundo, vai continuar sempre tendo uma base humorista, bolsonarista terrível, né? Mas desde que eles sejam 20%, 30% da população, a gente consegue reconstruir as coisas. Eu vou dizer uma coisa, que aconteceu no véspera do Dia Nacional da Consciência Negra contra Beto no estacionamento do Carrefour foi horrível, horrível. Mas a movimentação nas ruas é positivo. Uma grande diferença desse fascismo pegando nos Estados Unidos com o Brasil é que Estados Unidos só tem 14% da população afro-americana. O Brasil é 56% negro e pardo. Então, não pode ter um presidente e um vice-presidente durante uma conjuntura disso, da ampliação de movimento antirracista, que fica dizendo bobagens como o Maurão fez sexta-feira, do que racismo não existe no Brasil, de Bolsonaro ignorar falar sobre isso, levando em consideração que o grupo demográfico que menos votou em Bolsonaro, nem como que menos votou em Trump, foi as mulheres negras. Foi 9% no Brasil, 8% nos Estados Unidos, né? Tem muita exageração na mídia sobre o apoio dos negros para o fascismo, né? Só que no Brasil a gente sabe que tem um certo porcentagem da população negra que é da direita, né? Você veja a lista dos candidatos negros por partido e tal. Alguns partidos da direita têm mais candidatos negros do que o PT e menos o PSOL. O PSOL que nem conseguiu equidade de raça.
48% dos vereadores deles agora, parece, né? Então, não tem futuro para ficar só copiando a supremacia branca dos Estados Unidos no Brasil. A população de cor é grande demais. Eu acho que esse levante nas ruas agora vai danificar o bolsonarismo mais ainda, que já levou uma surra nas eleições municipais. Até o ponto, quando você veja figuras da direita que apoiou o Bolsonaro agora apoiando Boulos, né, na eleição municipal. Janaína Pascoal está dizendo que vai apoiar Boulos, o Tabata Amaral Lehmann está dizendo que vai apoiar Boulos. Então, o bolsonarismo, como você falou, acho que está mais risco, está muito mais frágil do que esse direita estadunidense. E a perda do Trump enfraquece mais ainda o bolsonarismo aqui. Então, eu concordo com você, Rafael, que a conjuntura é um pouco melhor aqui no Brasil, né? Agora, a gente já, tipo assim, ficando sem tempo, agradeço vocês dois, eu agradeço muito a sua lembrança do Brasil Wire, Rafael. Lembrando para todos e todas telespectadores que esse programa do domingo é sempre pré-gravado. Por causa disso que eu não posso, tipo, ler superchats no ar, então eu peço desculpa. Eu sempre olho depois, né? E tento incorporar em outros programas. Quero perguntar a vocês dois se vocês querem fazer mais uma colocação antes que a gente termina para hoje, né? Começando com você, Chauvin. Obrigado, Brian. Eu vou falar um pouco sobre a questão de racismo no Brasil, porque eu posso comparar com a situação na Índia. Tem gente na Índia, especialmente gente de classe média e classe alta e casta alta, que sempre nega que casta não existe. Na Índia não tem problema de casta. Mas a verdade é que a sociedade indiana é baseado em casta. Esse é um assunto principal. No Brasil também. Que Mourão e Bolsonaro também falam que no Brasil não tem racismo. É uma piada, não. O Brasil tem racismo. O Brasil tem racismo estrutural, institucional. Quando que eu cheguei aqui no Brasil, 2012, e fui para Itamaraty, fui para Brasília, eu senti que eu entrei em uma Europa, como Europa, todo mundo branco, na presidencial e tudo ministério, todo mundo branco. Eu achei que escritório de jornal Folha de São Paulo, ou Estado de São Paulo, todo mundo branco aqui. Como indiano, minha noção de Brasil estava como que time de futebol, não? É Pelé, Garrincha e tudo isso. É um país muito misturado. Tem brancos, tem negros, tem padrão, mulato, tudo. Mas aqui no Brasil, a verdade é completamente diferente. Essa, em minha opinião, precisa ter esse assunto principal na sociedade e política brasileira. Questão de racismo, questão de raça. Você pode negar, não é uma solução. Porque eu acho que a primeira etapa para resolver o problema de racismo é que você aceitar que o Brasil tem um grande problema. Tem um problema de uma estrutural, institucional. Tem 3 ou 4 parâmetros que racismo existe ou não existe no Brasil. O que é pouco? Quem é pobre no Brasil? O que mora na favela, comunidade? O que está na prisão? E o que a polícia mata, principalmente? É tudo negro. Essa é a verdade. Eu acho que a sociedade brasileira e partidos brasileiros precisam enfrentar essa questão e com muita força, sim. Eu acho que essa pode também ter uma força contra esse poder de extrema direita. Eu acho assim. Ok, Rafael. Sim, mais uma colocação final. Você eu concordo completamente. Seu som está com problema, Rafael. Não está saindo direito. Parece como um robô extraterrestrial, seu voz.
Melhorou um pouco, não? Não, então. Infelizmente, parece que você está com um problema, né, do áudio aqui. E como a gente está sem tempo, eu acho melhor que a gente termina por aqui, ok? Eu agradeço muito você, Rafael, e você, Choban. Eu agradeço muito vocês, telespectadores, todos, todas e todas de vocês. Um bom domingo para vocês e um grande abraço da gente daqui. Obrigado, Brian. Obrigado, Rafael.